Senhoras, senhores, queridos amigos, queridas amigas, seres da essência da minha alma, do meu coração. Nós somos pessoas diferentes no planeta Terra. Cada um veio com uma missão ao planeta. Se você é uma pessoa que foi escolhida por Deus, todos nós temos família da Terra e família dos céus. Aqueles que vieram numa família da Terra com dons especiais, como você soubesse que você tem uma missão naquela família. Você tem que progredir mais, você tem que fazer mais, você tem que ajudar mais. Você tem que fazer o possível e o impossível para a salvação daquela família. Às vezes você se dá tão bem na vida, os escolhidos são privilegiados por Deus de alguma maneira, com dons vários, como eu sou escolhida da minha família. Eu tenho vários dons. Eu sou pintora, sou escultora, eu sou designer de joias, sou fashion designer com sucesso, não só no Brasil onde eu nasci, mas em vários países como em Nova York, Miami e na Europa. Essa pulseira aqui que eu fiz, eu saí na revista Iola Magazine na França. A Torre Eiffel atrás é modelo, usando a minha pulseira vestido do Karl Lagerfeld, porque eu fiz uma exposição em Paris de joias. Então eu fui famosa em Nova York com a marca Trini Ferrazzi de swimsuit e também de lingerie em Miami. Então quero dizer para vocês que ninguém da minha família tem malas de diplomas como eu tenho. Mas como eu não ganho mais tanto dinheiro que a partir de 2008, depois da crise imobiliária, eu fui saber o que era realmente o planeta Terra. O país que eu amava, os Estados Unidos, passou a ser para mim um pesadelo. Tudo que eu construí, eu perdi. E no que eu perdi financeiramente, eu perdi a família e perdi os amigos. Mas agora tudo será restituído, não só para mim, que perdi devido àquela pirâmide, aquela cabala escura que está sendo desmantelada por Donald Trump, Elon Musk, que descobriu várias e várias corrupções. Ele está colocando a Starlink, porque essa internet que nós temos, eu sou hackeada noite e dia. Eu perdi 13 e-mails aqui em Minas Gerais, Juiz de Fora, que é uma cidade, talvez por não ter praia, não ter o que fazer, as pessoas aqui hackeiam. As pessoas vivem num mundo totalmente de fazer aquilo que Deus detesta, mas que o demônio adora. Então, quero dizer para vocês que como a escolhida de Deus, eu tenho que ajudar a salvar não só a família, mas também o mundo, a planeta. E você tem sentido que alguma coisa está prestes a acontecer agora, mas ainda não tem forma, não tem nome, apenas uma pressão silenciosa eu tenho sentido. Isso não é uma coincidência, os escolhidos devem estar sentindo. Eu estou no chamado espiritual, numa poderosa intensificação de uma aproximação espiritual e uma data crucial, 15 de abril, amanhã. Não é apenas mais um dia, mas nós escolhidos, essa data carrega uma frequência rara, uma energia cósmica que ativa mudanças, revelações e posições espirituais. Muitos sentirão confusão, ansiedade, sonhos intensos, dores no corpo sem explicações ou até uma forte necessidade de se afastar de tudo. Mas atenção, isso não é fraqueza, isso não é loucura, é o despertar. Se você é uma escolhida como eu, está sendo convocado a olhar para dentro com coragem. O que está vindo exige a presença, alinhamento e coragem espiritual. Não é hora de fugir. É hora de se posicionar como um canal de luz nesse mundo que está passando para uma transformação profunda. E eles estão ajudando, Donald Trump e Elon Musk. E amanhã será uma data importante, a energia hoje está mudando. Pessoas somem, situações de colapso, emoções antigas voltam à tona. Tudo está acontecendo agora, porque algo está sendo preparado para nós, escolhidos. Se você chegou até aqui para ouvir esse vídeo, o seu espírito está te guiando até as mensagens que você precisa ouvir. Esteja pronto.
Os sinais estão se alinhando e o mundo que conhecemos não será mais o mesmo. Comente aqui embaixo. Você também está sentindo esse chamado? Como seu corpo e sua alma têm reagido? Vamos criar um espaço seguro de partilha e despertar. Assista esse vídeo, mande para os amigos, porque você tem que entender amanhã, 15 de abril, porque é um dia especial. E porque nós, escolhidos, não podemos ignorar o que está por trás da energia do dia 15 de abril. Há datas que parecem comuns para o mundo externo, mas que no plano espiritual, para os escolhidos, são portais vibracionais, momentos de realinhamento entre céu e terra. 15 de abril é uma dessas datas. Para os escolhidos como eu, representa o divisor de águas, uma janela energética que se abre com força para empurrar cada alma desperta para o próximo nível da sua missão, como eu tenho a missão. Eles têm. O que está por trás dessa energia tão intensa? É o movimento dos planos sutis no dia 15 de abril. É uma concentração energética rara de dimensões. Isso não tem a ver apenas com astrologia, mas uma sincronia entre planos espirituais. Muitos guias, mestres, consciências superiores aproveitam essa frequência para transmitir mensagens, curar bloqueios, ativar códigos que estavam adormecidos. Se você é sensível como eu, talvez esteja sentindo uma aproximação, sonhos vívidos, sensação de tempo distorcido, pessoas do passado voltando para a nossa consciência, memórias emocionais fortes. Tudo faz parte do processo de limpeza e ajuste espiritual. O que acontece amanhã é um chamado interno. É como se o universo enviasse um alerta silencioso apenas para nós escolhidos, dizendo: está na hora de assumir que você é escolhida. Não se esconda, não se diminua. O mundo precisa da sua vibração agora. A frequência desse dia provoca 3 efeitos principais: clareza espiritual extrema. Muitas verdades vêm à tona, máscaras caem, mentiras não se sustentam. Você começa a enxergar como elas realmente são, mesmo que isso doa. Aceleração da missão. Projetos, ideias, encontros, situações que estavam estagnadas começam a se mover de forma surpreendente. Tudo aquilo que estava travado começa a se alinhar. Elon Musk vai me ajudar nas cidades quânticas. Você tem que estar em sintonia com a sua essência. Separação de frequências é outro ponto sensível. Você pode perceber afastamentos, rompimentos nos vínculos da família que não querem te ver. Isso não é perda, é purificação. A energia desse dia tem que afastar aquilo que não vibra no mesmo propósito, não quer vibrar, está se negando. Por isso é importante estar atento. Não será um dia qualquer, o dia de amanhã. Pode ser sutil para o mundo, mas para nós é um grito silencioso vindo da minha alma. Escolha as pessoas que querem você. Escolha as pessoas que te aceitam. E se você se ignorar o dia de amanhã, você sentirá angústia, peso, confusão. Mas se acolher o chamado do dia de amanhã, tudo será reorganizado. E tudo ao redor poderá seguir o novo ritmo maravilhoso da nova energia e que ativamos a memória da nossa alma. Informações que carregamos de outras vidas, mas estavam ocultas. Verdades que foram reveladas em outros planos, agora estão prontos para emergirem. O que está por trás do dia 15 de abril não é apenas um evento. É uma ativação, é um realinhamento profundo, é uma oportunidade de se lembrar de quem você realmente é, uma escolhida por Deus e por que você veio nesse mundo. Respire fundo, esteja aberta, a preparação começou e você não foi escolhido por acaso. Como os escolhidos como eu já estão sentindo sinais, mesmo antes que o relógio marque dia 15 de abril, algo já está em movimento. Os escolhidos, mesmo sem saber exatamente o que está por vir, estão sentindo os primeiros ventos dessa transição. E não são sinais comuns. Eles não vêm com barulho, alarde ou explicações lógicas.
vêm como sutilezas espirituais que tocam o corpo, a mente, a alma, de maneira intensa e inegável. Aqueles que carregam dentro de si o chamado da missão, como eles, como eu, sente como uma pressão invisível, como algo estivesse prestes a acontecer, mas ainda sem nome ou forma definida. Esse é o primeiro sinal. A intuição fica mais afiada, a clarividência, mesmo que o consciente ainda não compreendeu. Um sentimento de urgência silenciosa toma conta do coração. É como se o universo estivesse sussurrando: prepare-se, está chegando algo. Sensações físicas, emocionais. Os sinais mais comuns que os escolhidos vêm experimentando incluem a alteração do sono. Muitos, eu durmo super pouco, acordo às 3 horas da manhã e sonho com situações vívidas em outros planetas e não na Terra. São proféticos os meus sonhos, como o plano espiritual estivesse transmitindo mensagem quando o corpo descansa. A alma vai trabalhar em outro lugar. Oscilações emocionais sem explicações aparentes, sentimentos de nostalgia, saudade de algo que não se viveu nessa vida ainda, ou choro repentino que surge do nada. Eu leio sobre ele, o filho dele começa a chorar. São liberações energéticas profundas da alma, se purificando para receber o novo. Sensibilidade extrema. Barulhos, ambientes lotados, conversas superficiais eu não tolero mais. É desgastante para mim. Isso acontece porque nós, os escolhidos, estamos com o sentido aguçados e as defesas energéticas em alerta. Dor física em pontos específicos do corpo, como eu senti aqui. Às vezes sinto no coração. Não é doença, são ajustes vibracionais. O corpo físico está tentando se alinhar à nova frequência que o espírito já está acessando. Mudança de percepção e consciência. Muitos escolhidos têm relatado que nos últimos dias passaram a questionar antigos hábitos, sentir desconforto em ambientes ou relações que antes eram toleráveis. Desejar silêncio, recolhimento e contato com a natureza, com os céus, com as estrelas. Perceber o tempo passando mais rápido ou devagar. E as sincronicidades constantes. Números repetitivos eu vejo toda hora. Encontrar mensagem, tudo que eu peço encontra mensagem. Esses sinais indicam que o portal energético do dia 15 de abril já está ativo no campo sutil dos escolhidos. É uma maré que começa a subir antes mesmo da onda atingir a areia. E só quem é verdadeiramente sensível consegue perceber esse fluxo antes que ele se torne visível ao mundo ao redor. Sensações internas que não se explicam com lógica. O mais desafiador para muitos escolhidos é que esses sinais muitas vezes não podem ser explicados. Eles desafiam a lógica, não se encaixam nos diagnósticos médicos, nem explicações psicológicas simples. E é aí que entra a fé na própria intuição. Confiar no que se sente mesmo quando não se entende, não se vê. É um dos maiores dons espirituais que nós escolhidos temos que cultivar nesse momento. Aumento na percepção no que é verdadeiro e no que é falso. A intuição começa a filtrar pessoas, lugares e informações. Mentiras causam desconforto imediato. Verdades profundas emocionam sem explicação. É como se o espírito estivesse tomando controle da visão interior e dissesse: agora veja com os olhos da alma. O chamado interno se intensifica. Talvez você tenha sentido que não pode mais adiar certas decisões, ou que chegou a hora de mudar algo essencial na vida. Pode ser a forma como se relaciona com o mundo, com o seu propósito, ou até com seu próprio silêncio. Isso não é apenas inquietação comum, é o eco do chamado espiritual que antecede o dia 15. Essa data marca uma nova frequência para nós escolhidos. Não é apenas sobre esperar o que vai acontecer, mas perceber que o processo já começou. Ativação espiritual não acontece no estado. Ela começa com sinais, depois sensações e logo se transforma em ação. A sua alma já sabe disso. Por isso está se movimentando agora. O que pode mudar em sua vida após a 15 de abril?
Não é apenas uma data no calendário. Para os escolhidos como eu, essa data marca uma virada energética, uma mudança de frequência que pode transformar profundamente os aspectos da vida espiritual, emocional e até material. Muitos já estão sentindo a aproximação, como um movimento silencioso dentro da alma. E depois desse dia, nada mais será como antes. 15 de abril. O que mudará? Tudo aquilo que está desalinhado com a minha missão tende a ser removido. Não por castigo, mas por reajuste vibracional. É como se uma nova luz iluminasse áreas da minha vida que estavam nas sombras. E o que não ressoa mais com a luz, simplesmente terá que se desfazer da minha vida. Relacionamentos poderão se transformar ou se encerrar completamente. O impacto nos relacionamentos é o primeiro sinal. Pessoas que antes pareciam parte da minha vida pode começar a se distanciar e eu tenho que aceitar. Porque a minha frequência se eleva, aqueles que não estão prontos para caminhar na mesma vibração, naturalmente se afastam, não há brigas, apenas um afastamento silencioso e inevitável. É sofrimento? É, mas conexões mais profundas e verdadeiras também começam a surgir. Pessoas que vibram na mesma missão, que tão longe eu estou vibrando com elas. Sem ser necessário explicar, eles cruzaram o meu caminho desde que eu era adolescente, Donald Trump. Uniões espirituais com o propósito de mudar o mundo, que eu estou aqui para mudar o mundo. A partir de amanhã, muitos escolhidos sentirão que as ideias, objetivos, desejos começarão a mudar. O que antes parecia importante pode perder o sentido. Não é desmotivação, é despertar. A consciência começa a se expandir, revelando o que realmente importa para a minha evolução. Este processo pode vir acompanhado de uma espécie de limpeza mental. Pensamentos obsessivos, crenças limitantes, medos antigos, tudo tende a vir à tona para ser transmutado. Será um convite profundo para reprogramar a mente, alinhar-se com a sabedoria do espírito agora. Mudanças no corpo físico e no ciclo de energia. O corpo é o templo do espírito. Quando a alma muda de frequência, o corpo sente. Após essa data, muitos escolhidos podem experimentar sintomas de ajuste energético, sensações estranhas, calor nas mãos, arrepios frequentes, mudanças no apetite, necessidade de dormir mais, às vezes ou menos, ou às vezes a sensação de estar em outro tempo. Estes ajustes fazem parte da preparação física para novos fluxos de energias que começam a circular. O corpo precisa se adaptar para sustentar a nova vibração. É fundamental escutar o que o corpo pede, mais água, mais silêncio. E vocês não podem ficar tristes quando tudo começar a mudar. Ter mais contato com a natureza. Cada corpo reagirá de forma única, mas todos sentirão alguma transformação. O chamado para viver o propósito se intensifica. Você pode sentir que não consegue mais adiar a minha missão. Algo dentro de mim começa a gritar, a puxar com força. Mesmo que eu não saiba exatamente qual é o próximo passo, o impulso de ir em direção ao meu propósito se torna incontrolável e ele vai me ajudar nos meus projetos. Então, projetos antigos podem renascer com nova força. Novas ideias ressurgirão agora, como fossem semeadas por algo maior. O universo começa a conspirar a partir de quem está pronto. O que parecia difícil começa a fluir. O que estava estagnado começa a afundar. E o que parecia improvável, de repente se torna possível. O despertar espiritual, sim, aprofunda amanhã. Se você achava que já havia despertado, prepare-se. O que vem agora é uma nova camada do despertar. Mais sensibilidade, mais intuição, mais conexão com os sinais do universo. Muitas pessoas começam a ver com clareza o que antes passava despercebido. Sincronicidade, mensagens, sonhos, pressentimentos. E até dons espirituais que antes estavam adormecidos
O chamado para práticas espirituais também se densificam agora. Você pode sentir mais vontade de meditar, de se conectar com a natureza, de silenciar, de estudar, de pesquisar, de curar. É a sua alma te puxando para mais perto de quem eu realmente sou. O velho começa a desmoronar. Talvez o mais desafiador seja ver as estruturas antigas ruírem. Situações que pareciam inseguras começam a se mostrar frágeis. Isso pode acontecer no trabalho, nas amizades, em padrões familiares, ou mesmo na forma como vivia a vida até aqui. O dia 15 de abril é um divisor de águas energéticos, de tudo que não estiver alinhado com a minha verdade vai colapsar, mas eu não posso me assustar nem você. É um colapso libertador. É ele que abre espaço para o novo, para o verdadeiro, para o que está em ressonância com o meu espírito na quinta dimensão. Como me preparar para esse salto quântico? Quando um salto quântico coletivo se aproxima, como que envolve a data de 15 de abril, o universo envia sinais claros para os escolhidos que estão prontos para atravessar a ponte entre o velho e o novo. Mas não basta apenas esperar a mudança acontecer. É preciso estar espiritualmente preparado. A preparação espiritual não é apenas um ritual externo, mas é uma reestruturação interna. É um retorno à essência, é uma limpeza profunda da alma, um realinhamento com o propósito. Os escolhidos em especial já sentem esse chamado, mesmo que ainda não saibam dar nome ao que está vindo. Eles percebem a movimentação sutil no campo das energias, sonhos vívidos, pressentimentos, um sentimento de urgência, uma necessidade quase física de se afastar do que está denso e negro. São indícios que o salto quântico está próximo. Mas como se preparar verdadeiramente para o salto quântico? Aqui estão os pilares dessa jornada: silêncio, introspecção, escuta interior. A primeira preparação é silenciar o mundo lá fora. O excesso de estímulo, redes sociais, notícias, ruído constante impedem que a alma entre no espiritual. Exige que você ouça mais o que vem de dentro do que o que vem de fora. Crie espaços diários de silêncio. Mesmo que por poucos minutos, a meditação, a oração ou até o simples ato de caminhar em silêncio na natureza ajuda a sintonizar a sua frequência. A alma fala baixo e é preciso estar presente para escutá-la. Limpeza emocional. Não se pode acender carregando peso morto, mágoas, raiva, ressentimentos, culpas, mágoas. Tudo tem que ser reconhecido, acolhido e liberado. A limpeza emocional é o segundo passo. E talvez o mais difícil. Para isso, você pode usar práticas como o Ho'oponopono, escrita terapêutica ou a respiração consciente. O que importa é não negar o que sente. Sentimentos reprimidos são âncoras espirituais. Liberar essas emoções, essa âncora libera o espírito subir mais leve. Cuidado com o campo energético. O salto vibracional exige que você esteja com o campo limpo e protegido. Significa cuidar da energia como cuida do nosso corpo, com atenção diária. Evite ambientes e pessoas que vão te drenar. Filtra o que consome, não só em alimentos, mas em conteúdo de conversas. Banhos de ervas, de sal, defumações, uso de cristais e afirmações de proteção são formas práticas de manter o seu campo vibracional em equilíbrio. Quando o campo está limpo, você percebe melhor os sinais e age com clareza diante das mudanças. Nós temos que pensar que os cristais são importantíssimos nessa hora. Vocês têm cristais rosa, cristal branco. Usem. Alinhamento da alma. Nós estamos profundamente agora alinhados ao propósito da nossa alma. Parte da preparação espiritual é começar a viver mais alinhado com a minha essência, não com a dos outros. Pergunta simples eu posso fazer. O que eu faço hoje que aproxima da minha verdade? Eu tenho honrado os meus dons? Estou vivendo com propósito? Eu estou sobrevivendo como a maioria? Quando você começa a fazer pequenos ajustes para viver com propósito,
mesmo que seja dedicar mais tempo ao que me nutre, o universo responde com fluidez, porque você demonstra prontidão. Conexão com fontes espirituais elevadas, como a conexão deles. Durante o período de conexão energética, forças densas tendem a desestabilizar os escolhidos como eu. É fundamental fortalecer a sua conexão com fontes elevadas, seja a minha fé, meus guias espirituais como São Germain, São Miguel Arcanjo ou Divino Criador e Cristo Jesus. Converse com o invisível, peça direção e proteção para eles. Isso te manterá centrado quando o mundo ao redor parecer turbulento, que está prestes a acontecer. Essa conexão vai te lembrar, você não está sozinha nessa travessia. A abertura para o novo e desapego do velho. No meu caso, os Pleiades estão ao meu lado. O salto espiritual que se aproxima não carrega o velho com ele. Ele exige espaço para o novo. Por isso, esteja disposto a deixar para trás tudo que não cabe mais. Hábitos, medos, relacionamentos, lugares, ideias. O desapego é o rito de passagem entre o que foi e o que será. Quanto mais você solta, mais leve fica. E quanto mais leve, mais alto você consegue ir. Aceitação das provas e desconfortos. A preparação espiritual também envolve aceitar que nem todo despertar vem de forma suave. Às vezes, o desconforto é o empurrão necessário. Pessoas vão sair da tua vida, verdades virão à tona, estruturas podem ruir, mas tudo isso é parte do realinhamento para o salto quântico. A diferença de quem sofre e quem desperta é como se interpreta a dor. Escolhidos entendem que tudo, mesmo que parece desabar, está a serviço da minha expansão. Acolhe o desconforto como parte do salto quântico. Esse é o momento de preparação. O universo está chamando, as energias estão se movendo, a data se aproxima e aqueles que estiverem prontos sentirão nos ventos da mudança soprando mais forte. O salto espiritual quântico não é algo que se faz com os pés, mas com o coração. E o meu já está ativado. E o seu? A jornada dos escolhidos nunca foi comum. Desde o nascimento, cada experiência, cada dor, cada silêncio, cada despertar. Tudo foi preparando você, para mim, para o grande momento. Ao se aproximar o dia 15 de abril, sentimos no ar algo diferente. Algo que não pode ser ignorado. Um ciclo está se encerrando e outro, muito mais elevado, está começando. Mas o que significa viver um novo tempo? Não estamos falando apenas de mudanças externas, ainda que elas também virão. Estamos falando de uma mudança de dentro para fora, um deslocamento profundo no campo energético, uma expansão da consciência que altera completamente a forma como eu percebo a realidade. O novo tempo não será igual para todos. Será vivenciado com maior intensidade por aqueles que já despertaram, por aqueles que escolheram a verdade, por aqueles que têm coragem de atravessar a ponte da transformação espiritual. E esses são os escolhidos, como eu. O novo tempo começa com percepção, com olhos que veem além da superfície, com ouvidos que ouvem aquilo que não disse, com uma alma que reconhece que vibra em outras dimensões. A realidade para os escolhidos está se abrindo em camadas mais profundas de alinhamento com os extragalácticos. Isso significa aquilo que parecia importância agora na Terra já não tem o valor. E o valor que antes era invisível, eu começo agora a se tornar essencial. Os extragalácticos na minha vida. A frequência desse novo tempo está diretamente ligada ao nosso nível de liberação emocional. Traumas antigos, mágoas escondidas, laços tóxicos, tudo começa a emergir à superfície, não para me machucar, mas para ser curado de uma vez por todas. Você pode sentir como uma inquietação, sonhos estranhos, dores no corpo, desconexão temporária, mas saiba, é o seu campo sendo reorganizado. Esse novo tempo também traz a conexão com a minha missão da minha alma. Muitos têm sentido nos últimos dias uma necessidade crescente de viver com o meu propósito. Como tudo que não estiver alinhado com a minha essência se torna
insuportável, sinal claro que meu espírito está sendo chamado para ocupar o lugar que eu pertenço, um lugar de verdade, de impacto, de serviço à luz e não às trevas. As maiores verdades espirituais desse momento quanto mais eu me alinho com a missão da minha alma, mais o universo me sustenta. A abundância, a prosperidade surge com facilidade. As pessoas certas chegam, as portas se abrem, o tempo se organiza, porque eu estou vibrando em sincronia com o que eu vim fazendo nesse mundo, com a minha missão. É importante lembrar que nesse novo tempo, a sensibilidade dos escolhidos aumentam. Você pode perceber com mais clareza os ataques energéticos, as falsidades, as manipulações, mas isso não é para me paralisar nem fazer sofrer, é para me lembrar da minha força. Agora que você vê, pode escolher melhor, pode se proteger, pode se posicionar com firmeza e amor. Você não está aqui por um acaso e não está passando por tudo isso em vão. Cada queda, cada noite escura, cada perda, cada desprezo, tudo tem um propósito, e esse propósito se revela com nitidez agora. Se você sente o chamado que permite a sincronicidade, se carrega essa certeza silenciosa de que algo muito maior está prestes a acontecer, que você tem que ir embora, vá. O novo tempo já começou. Não se prenda ao passado, não se prenda ao seu país, não se prenda às pessoas que não querem mais te ver, que não despertaram e que acham que a sua despertar é loucura. Os escolhidos não foram feitos para se esconder, foram feitos para brilhar mesmo no meio da tempestade, porque o brilho deles não vem de fora, vem da alma. E agora, mais do que nunca, o mundo precisa dessa luz. Se essa mensagem falou com a sua alma, não esqueça de inscrever nesse canal que é novo, ativar as notificações, mandar para os amigos, para aqueles que queiram se levar em consciência. Deem um like, compartilhe e comente aí embaixo o que mais tocou o seu coração. Vocês podem agora sentir que tem uma missão de escolhida e você não tinha percebido até agora. Você pode se sentir uma pessoa totalmente diferente, mas você nunca viu você como uma escolhida. Mas você viu você como uma pessoa que era invejada, uma pessoa que era atormentada, uma pessoa que você falava para o bem, a pessoa interpretava para o mal. Eu tenho uma irmã que ela fumava muito e eu fiz a vida dela. Eu dei a ela tudo de bom que ela poderia ter, que ela estava numa vida totalmente desregrada. Então eu apresentei a ela uma pessoa que eu sabia que ia ser um bom marido. Arranjei emprego, levei ela para morar na minha casa. Aí ela se casou com essa pessoa e eu, como sempre, estudando, eu estava em Miami, estudando na Universidade de Miami, estudando para poder ser uma das melhores dentistas, como eu prometi a Deus, que se eu passasse no vestibular eu seria a melhor dentista que eu poderia ser, e fui e sou. Agora com as medvedes que virão. Estava esperando por elas, então eu dei um tempo. Agora eu quero dizer para vocês, quando eu estudava na Universidade de Miami, os avisos contra o cigarro eram intensos. Nos Estados Unidos, se você fumasse, você era já condenado na rua, as pessoas já te olhavam. Eu chegava e falava para ela, pare de fumar. Já está provado que os implantes não osso integra. Já está provado que o cigarro provoca câncer. Já está tudo provado, pare de fumar. Os filhos falavam, pare de fumar. Meu pai já parou. Ela não parava. Aí ela teve câncer. Ela me acusou do câncer que ela teve. Então, você que é uma escolhida de Deus, que tem uma visão superior, que estuda muito mais, que tem mais cultura, mais instruções, você sofre até por ser boa. Você é condenada porque você quer salvar. Mas um escolhido tem que passar por tudo isso e jamais fraquejar. Saber que Deus, o Criador, sabe da tua verdade. Deus nunca te abandonará.
Isso que é importante para o meu escolhido, saber que ele está nos braços de Deus. Assim como Donald Trump, Elon Musk está fazendo tudo pelo planeta e pela humanidade. Estão acusando os dois, estão botando fogo na Tesla, botando fogo nos carros, estão fazendo manifestações contra Trump. Eu conheço ele desde que eu tenho 20 anos. Elon Musk eu conheço desde o início da Tesla. Eu acompanho a vida dele. E agora os dois que eu fiz da minha vida um exemplo da prosperidade em todas as áreas, Donald Trump e Elon Musk, porque desde novinha eu admiro Tesla, porque ele adorava ver as estrelas como eu. Ele adorava o universo como eu adoro, porque eu não sou só dessa terra, eu vim das estrelas. Pleiades. Com amor e luzes, Maria Trindade Neto ou Trine Ferrazzi.